TV Assembleia, eleições com todas as vozes. O mundo político segue na cobertura especial que a TV Assembleia está fazendo sobre a disputa eleitoral de outubro. Espaço aberto para os diversos atores políticos do processo para ajudar na sua escolha. No programa de hoje, a gente conversa com a pré-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Marina Silva. Marina, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite aqui ao Mundo Político. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Marina, eu queria começar a nossa conversa falando sobre essa visita da senhora a BH hoje, uma agenda aí com o prefeito da capital, Alexandre Calil, e também o vice-prefeito Paulo Lamaque. Já há algum entendimento sendo construído a partir desse encontro? A que se deve essa visita? Na verdade, a visita ao prefeito foi uma visita de cortesia. Nós estamos, enfim, na condição de vice-prefeito aqui, a rede com o Paulo Lamaque, e tenho interesse nos programas que vêm sendo desenvolvidos na prefeitura, sempre estou sendo informada pelo Paulo, e hoje tive a oportunidade de conversar diretamente com o prefeito. Falamos sobre o tema da educação, que ele está fazendo um trabalho muito interessante, sobretudo a educação infantil, na parte de creches também, e ele levantou a questão do Pacto Federativo, né, de uma reforma tributária que descentralize recursos, porque hoje as prefeituras são prejudicadas junto com os estados, porque é uma concentração muito grande de dinheiro na mão do governo federal em prejuízo dos estados e municípios. Então foi uma conversa. Tá certo. Marina, em 2014, a Rede Sustentabilidade ela não conseguiu o registro definitivo pela Justiça Eleitoral a tempo hábil da senhora disputar com uma candidatura própria. Nisso, a senhora acabou se unindo ao Eduardo Campos como vice, né, na chapa do PSB, e acabou ocupando a cabeça de chapa, né, pelos infelizes acontecimentos daquele ano. Agora, saindo pelo partido ao qual a senhora já vinha criando desde aquela época, que diferença que vai fazer nessa campanha eleitoral? Bem, em primeiro lugar, nós estamos em um processo desde 2010. Temos um legado que se aprofundou em 2014, né? Mesmo naquela situação de tragédia, como você disse, negaram o registro da rede, e em função disso eu saí como vice do Eduardo, veio aquele acidente trágico e eu assumi a candidatura. Agora nós vamos partir desse patamar. Apresentamos um programa naquela época, fomos crucificados porque tínhamos um programa, nem o Aécio nem a Dilma tinham um programa, e agora a sociedade percebe que nós estávamos com a razão. Não se pode ganhar a presidência de um país como o Brasil sem apresentar um programa, e a rede nesse momento está debatendo um programa com diferentes setores da sociedade. Já temos nossas referências para a área de educação, para a área de infraestrutura, para os diversos temas. E na área econômica temos dois grandes economistas, que é o Eduardo Janete e o André Lara Rezende. Então a rede agora sai com uma candidatura e com a governança sobre todo o processo de feitura do programa, mobilização, no momento em que o país tanto necessita de uma mudança de verdade. Marina, por outro lado, agora recentemente no fechamento da janela partidária, a rede ela tinha 4 deputados federais e acabou perdendo 2. Inclusive um desses deputados é o Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que é um deputado que teve bastante protagonismo nos últimos anos, e ele foi para o PSB. A que a senhora atribui essa perda de quadros do partido dentro da Câmara dos Deputados em Brasília? Olha, eu espero que seja o jogo democrático. As pessoas devem estar onde elas se sentem melhor. O deputado Alexandre Molon, enfim, tem uma trajetória de vida que é respeitável, nós temos respeito pela sua trajetória, mas ele desejou ir para um outro partido, enfim, deve ter suas razões, não é? Em relação à questão do impeachment, não acredito que tenha sido por isso, porque o PSB também votou favorável ao impeachment, não é? Mas na democracia é assim. O importante é que a rede está cada vez mais forte. Nós conseguimos várias filiações no Rio de Janeiro, inclusive o presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, que vem conosco. Temos a pré-candidatura do Miro Teixeira ao governo do estado. Fizemos alianças com vários movimentos sociais que estão nos ajudando nesse processo e entendemos isso como natural do processo democrático. Na rede nós temos uma cultura de não ficar, enfim, tratando aqueles que nos deixarem
nos deixaram como se fossem inimigos, né? Existem partidos que, quando alguém sai das suas fileiras, é tratado como traidor, como inimigo. Nós, na rede, entendemos isso como natural e como parte da democracia. Agora, ao mesmo tempo, essa perda de deputados, de 2 deputados, ela não dificulta um pouco o caminho, inclusive como critério para a senhora ser convidada para os debates da televisão e depois, pensando numa eleição da senhora, numa articulação com o Congresso, que é tão importante para o governo de um presidente? Bem, 4 deputados não é que ia resolver o problema de uma Câmara de Deputados que tem 513 deputados. Obviamente que são importantes, mas é a capacidade de articulação dentro do Congresso com base em ideias e propostas, não com base em toma lá da cá. E uma coisa importante é que grandes bancadas parece que não está resolvendo muito problema, é só você verificar. Dilma tinha mais de 300 deputados e mesmo assim acabou sendo cassada, obviamente que pelos erros que cometeu, mas não significou que ter uma bancada, um partido grande ajuda quando não se tem capacidade de governança. Da mesma forma, o presidente Michel Temer tem uma bancada enorme e não entregou a reforma da Previdência que ele disse que ia entregar. E ainda bem que não entregou, porque ele não tem nem legitimidade, nem credibilidade para fazê-lo. E em relação aos debates, as emissoras podem convidar, não estão proibidas de convidar. E eu acredito que alguém que tem um desempenho desde 2010, representando ali uma tendência de 20% da população acreana, interesse de que possa participar do processo, principalmente quando valorizamos a democracia. Marina, aproveitando até uma fala nessa sua última resposta sobre a questão do presidente Michel Temer não ter nem credibilidade e nem legitimidade para fazer as reformas, é um argumento que a senhora tem usado bastante. Ao apoiar o impeachment da presidente Dilma, a senhora de fato acreditava que adiante essa chapa ela seria cassada? Quando eu apoiei o impeachment, apoiei por convicção, porque de fato a presidente Dilma cometeu um crime contra a lei orçamentária, e a lei orçamentária prescreve que é assim que deve acontecer. Mas eu sempre dizia que não me iludia com o Temer assumindo no lugar da Dilma. Pelo contrário, eu dizia que eles são face da mesma moeda. PT, PMDB ganharam juntos, praticaram os mesmos erros juntos contra a Petrobras, contra Belo Monte, com relação ao BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todas essas graves denúncias de corrupção que a Lava Jato vem comprovando, E eu dizia que o melhor caminho era a cassação da chapa Dilma Temer, mas infelizmente o PSDB acabou não dando, digamos, apoio à própria ação que ele havia entrado na Justiça Eleitoral. E agora a gente vê que eles todos estão juntos combatendo a Lava Jato, infelizmente, Eles podem até divergir numa coisa ou outra, mas no combate à Lava Jato, PT, PMDB, PSDB e DEM caminham juntos de mão dadas, defendendo o foro privilegiado, a lei de abuso da autoridade do Renan Calheiros para intimidar a justiça e a anistia do Caixa 2. Aproveitando a sua referência, então, à Operação Lava Jato, a senhora tem feito uma defesa sistemática da operação, pelas entrevistas que a senhora tem dado, No entanto, a gente teve alguns episódios que receberam críticas, não só das pessoas que estão sendo investigadas, mas de jornalistas, enfim, de especialistas em direito, com relação a algumas atitudes, algumas condutas. Aí eu cito algumas delas que foram, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula e o vazamento da conversa entre ele e a ex-presidente Dilma. A Lava Jato, ela é absoluta? Ela não estaria cometendo falhas, talvez até inflamada por setores da opinião pública? Acho que é absoluto só Deus. É impossível, no mundo dos humanos, alguém se colocar, nem pessoa, nem instituição, quem quer que seja, como absoluto. Muito menos numa democracia. No entanto, a própria justiça dispõe de mecanismos de revisão de processo. E todos esses mecanismos podem ser acionados e vêm sendo acionados. Agora, independentemente das críticas que são feitas, você há de convir que um país onde uma pessoa devolve da noite para o dia 100 milhões em função
de uma ação da justiça, e assim nós temos inúmeros casos, 100 milhões, 50 milhões, onde um ex-ministro da presidente Dilma e do Michel Temer é encontrado num apartamento, caixas com mais de 50 milhões, não é? A gente há de convir que a Lava Jato tem sido uma das maiores contribuições que vem sendo dada ao nosso país depois da redemocratização. Eu fico imaginando, se não tivesse acontecido isso, como estaríamos. A quantidade de dinheiro que foi desviado do BNDES, não é? Eu vejo muitas pessoas criticando o Bolsa Família, que aliás foi uma grande conquista de combate à fome e à miséria, não é? Reclamando porque tirou 0,5% do PIB para combater a pobreza. Agora, no mesmo governo, você sabe quanto foi retirado do PIB para os tais dos campeões nacionais, para o Joésio Batista, para o Eike Batista? É 5% do PIB. O Bolsa Família é uma pequena cifra diante da grande quantidade de dinheiro que foi entregue para os grandes empresários, meia dúzia de empresários, sendo que o Bolsa Família era para 13 milhões, 12 milhões de famílias. O Bolsa Empresário era para meia dúzia de empresários que levaram 5% do PIB, sem falar nos graves casos de corrupção do dinheiro da Petrobras, de Belo Monte, dos fundos de pensão, da venda de medidas provisórias e assim por diante. A Lava Jato é uma grande contribuição para o combate à corrupção sistêmica e institucionalizada que estava tomando conta do nosso país. E ainda está longe de resolver o problema, porque para resolver o problema a gente precisa institucionalizar conquistas, ter ações que vai desde prevenir a corrupção, combater e punir a corrupção e principalmente promover uma cultura de gestão pública que seja eficiente, que seja transparente, que tenha critérios de avaliação de desempenho, que não permita que aconteça o que aconteceu durante todas essas décadas, que vem de muito longe tudo isso, em relação ao dinheiro do contribuinte. Ainda nesse assunto, como é que a senhora avalia o processo e a prisão do ex-presidente Lula? Eu sempre digo que justiça não é vingança, justiça é reparação. E quem cometeu erros deve reparar os seus erros. Assegurado o mais amplo direito de defesa, o presidente Lula sofreu uma condenação e está pagando pelos seus erros. Agora, tem um desafio pela frente, é acabar com o foro privilegiado. Porque senão nós vamos criar 2 pesos e 2 medidas. Os políticos e os empresários que não têm prerrogativa de foro estão pagando pelos seus erros. Agora, aqueles que têm estão escondidos atrás do foro privilegiado. Para vocês terem uma ideia, só dentro do Congresso são cerca de mais de 200 deputados e senadores que estão sendo investigados e que só não têm os processos em andamento por causa do foro privilegiado. Dentro do Palácio do Planalto, o próprio presidente da República e vários de seus ministros igualmente envolvidos. Então, se justiça não é vingança, quem já está pagando pelos seus erros não se deve ficar tripudiando de quem já está entregue ao Estado. Mas não se pode permitir que o Aécio fique impune, que o Renan Calheiros, o Romero Jucá, o próprio Temer, o Moreira Franco, o Padilha, fiquem escondidos atrás do foro privilegiado. Marina, você apareceu muito bem nas pesquisas, na primeira pesquisa do Datafolha agora, recém-divulgada, a primeira pesquisa, no caso, feita após a prisão do ex-presidente Lula. A gente sabe que nas campanhas eleitorais, aqueles protagonistas, aqueles que começam a aparecer, normalmente são os que mais apanham também. A senhora teme que, por exemplo, a aliança que a senhora fez com Aécio Neves no segundo turno de 2014 seja usada pelos adversários e que isso possa comprometer de alguma forma a sua campanha? Olha, eu nunca parei de ser agredida pelos meus adversários. Em 2010, em 2014, eu sofri a pior violência que um ser humano pode suportar, de calúnias, de difamações, mas graças a Deus eu resisti, não é? Eu tenho uma convicção, eu prefiro sofrer injustiça do que praticar injustiça. E agora não vai ser diferente. Mas em relação a ter declarado voto para o Aécio, eu pergunto, no segundo turno, quem dos eleitores brasileiros sabiam que o Aécio e a Dilma tinham feito o que fizeram? Os dois, se soubéssemos, com certeza ninguém teria votado.
não é? O que não se pode é persistir no erro. E por incrível que pareça, agora eles estão juntos, porque um dos primeiros partidos a ser contra o afastamento do Aécio foi o PT. Eu é que sugeri que levássemos o Aécio ao Conselho de Ética, porque para mim não se pode ter dois pesos e duas medidas. Nós temos que acabar com essa história de rouba mais faz, de rouba mais é de direita, de esquerda ou de direita, e rouba mas está fazendo reformas, ou rouba mas é amigo. Nós temos que ter um peso e uma medida. Isso traz um pouco do acirramento que a gente tem visto na sociedade, né, senadora? A eleição, ela põe fim a esse acirramento ou, de alguma forma, ela minimiza esse quadro tão tensionado que a gente tem hoje? Eu não sei se é minimizar, mas nós não podemos cair digamos assim, na armadilha de achar que a violência, que o embate é que vai ajudar o Brasil a sair dessa crise. Desde 2010 que eu digo que eu não quero o embate, eu quero o debate. Não trabalho com rótulos, tenho um compromisso que venho repetindo desde 2010 de não desconstrução de candidaturas. Ninguém nunca vê a minha campanha agredindo, desconstruindo biografias, porque a forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. E a eleição é polarizada, sim, e essa polarização não é boa para o Brasil. Vai ser uma eleição bastante pulverizada, me parece que com muitas candidaturas, mas eu entrei pela terceira vez determinada a fazer o debate, a oferecer a outra face, e principalmente para a face do ódio, o amor, o respeito, para a face da mentira, a verdade. Não iremos participar desse processo de violência política e de desconstrução de biografias. E acho que corremos o risco, sim, de, em vez de nos juntarmos para ser a favor da saúde que funcione, da educação que melhore a vida das pessoas, né, da segurança pública que não permita que 66 mil pessoas sejam assassinadas, as pessoas comecem a se juntar na velha polarização para ser contra alguma coisa. Eu quero ser a favor do Brasil, né? E é com esse espírito que eu estou como pré-candidata e vou participar do começo ao fim da campanha, sabendo que terei menos meios, né? Terei apenas 10 segundos, mas eu sempre digo, né? Os 10 segundos que eles estão me dando com medo de que a sociedade faça a verdadeira mudança, né? Os 200 milhões de brasileiros são maiores do que esses 10 segundos. A senhora, na ausência do ex-presidente Lula, se de fato a candidatura dele for cair na lei da ficha limpa e for inviável do ponto de vista legal, a senhora seria uma das principais ou a principal beneficiária dos votos que poderiam ser dados a Lula? Qual a sua análise desse cenário da pesquisa? De tratar com respeito os cidadãos brasileiros. Eu não acredito nessa tese de que se possa privatizar o voto das pessoas. O voto é livre, não existe uma cesta de voto do Lula, da Marina, do Alckmin, do Ciro Gomes. O voto é do cidadão e ele dá livremente para quem ele quer e ele acredita. E eu vou dialogar com respeito e sem preconceito com todos os cidadãos brasileiros e com um espírito democrático de que as pessoas é que farão as suas escolhas. Eu tenho respeito pelos eleitores de todos os partidos, acho inclusive que o PT vai ter um candidato, certo? E vou debater os temas, né? Porque tenho identidade com o compromisso em combater pobreza pela minha própria trajetória de vida. Eu sei o que o Bolsa Família significa na vida de uma mãe que não tem o que dar de comer para os filhos e quero ter a oportunidade de transformar esse ganho que a sociedade teve em um direito, para que ninguém fique devendo favor a ninguém. E quero também recuperar o tripé da política macroeconômica, que a gente conseguiu um equilíbrio de conta pública, a gente conseguiu fazer com que esse país crescesse, com que controlasse a inflação, e infelizmente voltamos para uma situação em que um país onde se tinha pleno emprego, hoje tem 13 milhões de desempregados, não é? Eu sempre digo, as coisas boas a gente mantém, as coisas erradas a gente tem que corrigir e tem que enfrentar os novos desafios, inclusive com o compromisso de que vou governar com os melhores. Eu não tenho preconceito e eu sei que gente boa existe em todos os partidos. Tem gente boa dentro do PT, do PMDB, do PSDB, e eu tenho muito orgulho de ter o senador Pedro Simão caminhando comigo, não é? Nós temos que acabar com essa fulanização, essa partidarização
daquilo que é de interesse de toda a sociedade. Marina, você falou sobre emprego, a reforma trabalhista, esse projeto que foi aprovado, enfim, recentemente agora pelo Congresso, recebeu muitas críticas da senhora, né? Recentemente a senhora disse que é uma reforma draconiana. A senhora vencendo as eleições, que pontos que tem a sua discordância e que a senhora trabalharia para reverter? Olha, a gente precisa saber o que o governo vai fazer, porque boa parte das críticas que nós fizemos no debate dentro do Congresso foram encaminhadas como correção depois na medida provisória. Só que essa medida provisória vai, envelhecer por decurso de prazo. Está instável essa situação. Exatamente. Então vai depender dessa questão. As correções que foram feitas, que deveriam ter acontecido no processo do debate, mas o governo, como tem uma visão autoritária, enfim, achou melhor ir por medida provisória, né? Corrigiram muitos dos erros. Por exemplo, uma mulher trabalhar numa situação de risco estando grávida, isso é algo que é inaceitável. Então, tem coisas, sim, draconianas que foram corrigidas na medida provisória e vai depender se realmente isso será mantido. Hoje nós temos uma grande insegurança jurídica em relação a tudo isso. Isso vale também para a emenda constitucional relativa ao teto dos gastos, que a senhora também critica essa medida. Eu critico porque a forma como foi feita foi errada. Não precisava ser por uma mudança na Constituição congelando o orçamento público por 20 anos. Como é que você congela o orçamento público por 20 anos num país em que você tem pessoas morrendo na fila para fazer um exame, para conseguir uma consulta? Como é que você congela o orçamento público numa segurança em que a violência está ceifando 66 mil vidas por ano, 30 mil jovens de periferia, negros, estão morrendo? Então, há um erro, mas tem que ter, sim, controle do gasto público. E eu falo isso com tranquilidade porque eu propus isso em 2010. Em 2010 eu propus que não se gastasse mais do que se arrecada e que a gente só aumentasse o gasto público a metade do crescimento do PIB. Se o PIB cresceu 4%, a gente incrementa o gasto em 2%. E óbvio que faria isso não por uma emenda à Constituição, faria isso na própria lei orçamentária, que dá possibilidade de ajuste a cada ano. E mais, além disso, você controla gasto público também combatendo corrupção, os bilhões e bilhões que foram roubados da Petrobras, não é, de Belo Monte, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Você faz isso com eficiência, com avaliação de desempenho dos projetos, com transparência e combatendo privilégios, porque existem muitos privilégios que precisam ser encarados. Marina, a senhora também tem sido constantemente convidada a fazer palestras e eventos no exterior, universidades, enfim. Qual que é a percepção que as pessoas lá fora têm deste momento do país e que expectativas que eles depositam aí no futuro próximo? O Brasil, que sempre, nos últimos anos, foi protagonista da cena política internacional, chegou a pleitear assento no Conselho de Segurança da ONU. Que visão que tem hoje do Brasil lá fora? É uma visão muito negativa. Muitas pessoas querendo investir no Brasil, mas sentem um ambiente de total insegurança. É insegurança em função da estabilidade política, é insegurança em função da grave corrupção e da falta de credibilidade e legitimidade de boa parte das lideranças. Mas eu sempre digo, se tivermos uma mudança de verdade, a gente muda a história do Brasil. Eu vejo uma crise grave, dramática, mas eu vejo um outro Brasil que está se descortinando, que é o Brasil do século XXI. Nós não podemos continuar com uma visão de país olhando para o retrovisor. O mundo todo está se ajustando a um novo modelo de desenvolvimento. Hoje a China investe pesadamente em energia eólica. O Brasil tem um potencial enorme para a geração de energia limpa, diversificada e distribuída, do sol, da biomassa, ou seja, usando inclusive galhos de madeira ou de eucalipto, de que for, para gerar energia. Você pode, do bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, você pode gerar energia do sol. Nós temos a maior área de insolação do planeta.
A Alemanha tem 0, nada de sol, tem 25% de capacidade instalada para geração de energia solar. O Brasil, eu estava vendo um estudo um dia desse de um professor da USP, o professor Paulo Nobre, com uma tecnologia brasileira, com células fotovoltaicas desenvolvidas por essa própria tecnologia, usando inclusive garrafa PET, em que se a gente usar uma parte do pequeno pedaço de terra dos agricultores familiares do Nordeste, do semiárido brasileiro, eles podem ter uma renda de até R$900 e gerar energia limpa para o Brasil, ter uma energia inclusive barata. Então esse Brasil que hoje está em dificuldade é em função também de uma mentalidade atrasada, que não tem pensamento estratégico. O Brasil tem que investir em educação, tecnologia, inovação, tem que se integrar às cadeias produtivas globais, tem que apostar num modelo novo de desenvolvimento. Bom, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria só terminar com uma última pergunta. A gente tem visto, ainda voltando ao assunto da disputa entre esquerda e direita, a gente tem visto parte da esquerda, inclusive, questionando a legitimidade da eleição na ausência do ex-presidente Lula. Que avaliação que a senhora tem desse argumento? A lei da ficha limpa é muito clara. Se alguém é condenado, não pode concorrer às eleições. E a gente não pode ter uma situação de 2 pesos e 2 medidas. Ninguém é poderoso demais, rico demais, importante demais para estar acima da lei. A lei deve ser aplicada igualmente com todos. A gente deve ficar feliz com essa situação? Não, nós queríamos que os políticos, independente de concordarmos politicamente com eles ou não, estivessem aptos, não estivessem sendo interditados pela lei. Então a lei tem que ser aplicada com todos e, obviamente, que o grande desafio agora é o combate ao foro privilegiado, porque nós temos cerca de 200 deputados escondidos para não serem investigados como deveriam. Eu sempre digo que a Justiça está fazendo a Operação Lava Jato e a população precisa urgentemente e tem a oportunidade de fazer agora a Operação Lava Voto. Marina Silva, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Mundo Político. O espaço está sempre aberto quando você estiver em Belo Horizonte. Obrigada a você e obrigada a todos que nos acompanham. Conversamos, portanto, com a ex-senadora Marina Silva, que é pré-candidata da Rede Sustentabilidade à presidência da República, falando um pouco sobre a construção da candidatura, desafios do caminho aí no processo eleitoral e um pouco também sobre a conjuntura política brasileira, dentro do nosso esforço de mostrar a cobertura eleitoral com todas as vozes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.